Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa, e hoje, conosco aqui no segundo domingo, nossa querida amiga de Cambé, Carola Verde. Bom dia, Cá. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, que possamos iniciar aqui mais um estudo com muito amor, né? Buscando sempre os esclarecimentos dentro da doutrina. Importante, né? A gente está sempre estudando. O Cacá, que fica na mesa ali de som, coordenando as ações do programa, também nos ajuda nas reflexões antes do programa e depois. E eu queria mandar um abraço especial para minha amiga Teca, né? Nós fizemos um trabalho lá no Centro Allan Kardec de Cambé à tarde, muito interessante, um estudo que nós estamos fazendo com o pessoal que vai buscar lá os alimentos, né? Baseado no filme The Chosen, Os Escolhidos, né? E é um estudo assim muito interessante, porque ele é feito não só na base do filme, mas também na base do diálogo, mais importante, que é o método que Kardec vai usar nos estudos da sociedade, e é o que ele recomenda se faça nas casas espíritas, né? Uma vez que nos grupos de estudo de qualquer natureza, essa figura do professor ela desaparece. Você tem um coordenador de estudo. Sim. Ali os professores são Jesus e Kardec, né? Que apresentam a doutrina espírita, e todos nós aprendizes nos envolvemos, como nós fazemos aqui no programa, mergulhamos nos temas, né, Cá? Sim. Para poder crescer. Com certeza, buscando ali interpretar da melhor forma possível aquilo que Kardec nos trouxe, né? Exatamente. Um tratado de filosofia espiritualista, como está na contracapa do Livro dos Espíritos, né? Muito importante a gente saber que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia espiritualista com consequências morais religiosas, e que faz com que nós, à medida que nós pratiquemos, e a gente vai ver no texto de estudo hoje, né, Cá? Sim. Liberdade e amor, nós nos aproximamos mais do Criador, né? Ele que nos cria simples e ignorantes, mas que nos dá toda a orientação e coloca à nossa disposição as ferramentas necessárias para a nossa caminhada aqui na Terra e no mundo espiritual também, né? Com certeza. E isso é o mais importante, né? Que igual você comentou, né? Deus nos cria simples e ignorantes e nos dá toda a liberdade de escolher como vamos traçar o nosso caminho de evolução. E aí cai na lei de hoje, né? A lei de liberdade. Que não é fácil, né? Mas antes de entrar nesse estudo que nós estamos fazendo das leis morais, né? Já há algum tempo, e hoje nós vamos ver a nona lei, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a lei de liberdade. Nós já estamos vindo tópico por tópico, começamos com o primeiro subtítulo que Kardec coloca, que é a liberdade natural, passamos pelo segundo subtítulo, o mês passado, falando da escravidão, e hoje nós vamos falar da liberdade de pensar e a liberdade de consciência, né? Isso. Então, a gente quer se ater às perguntas que Kardec coloca de forma didática, para que todos possam entender. Hoje nós vamos iniciar com o Zé Antônio, nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paula, que preparou dentro desse tema de reflexão espírita, né, um programa que ele criou junto com o pessoal lá do Centro Espírita 66, aqui de Londrina, né, a Cineia, o Zé Carlos, e é um material que está à disposição no site do Centro Espírita 66, também tem lá as playlists, quem tiver interesse de acessar, são materiais de estudo muito importantes, o Zé com a sua didática fantástica, e hoje ele nos traz o tema respeito às religiões. Vamos ouvir o que o Zé nos traz a respeito desse tema, que está ligado com o tema da liberdade, e a gente depois volta com os comentários. Olá, amigos. Hoje nós vamos, com muita alegria, abordarmos
o recordarmos de mais uma lição inesquecível que o nosso querido paizinho Hugo Gonçalves nos deixou. Para isso eu reservei um assunto que eu acho muito importante, que foi a conquista que o seu Hugo teve na nossa região em relação às outras religiões. O espiritismo no Brasil sofreu muito a agressão, principalmente da religião mãe brasileira, que é a católica. O Brasil sempre foi um país muito católico, e o espiritismo ele não era compreendido. Então é natural, da mesma maneira que Saulo de Tarso perseguia o evangelho, naturalmente que os católicos não entenderam e perseguiram os espíritas, achando que era uma contaminação de uma ideia cristã, não compreendiam que era o Consolador prometido. Mas o espírito no Brasil, teve uma grata experiência, que foi o pioneiro na criação dos lares infantis aqui nas terras brasileiras. Então, em poucas décadas, lá no início da década do século XX, lá, no final do século XX, perdão, o espiritismo já estava com 30, 40 instituições de atendimento a crianças carentes espalhados pelo Brasil. Entre eles, uma das pioneiras foi Marília Barbosa, que deu nome ao lar infantil que o Sr. Hugo dirigiu. E é muito importante para nós compreendermos, então, que houve muita aceitação da doutrina espírita pelo padrão da direção desses lares, pelos espíritas que eram verdadeiros cristãos. Porque a gente sabe que há espíritas, há católicos, há protestantes, mas há os cristãos. Em qualquer religião há aqueles que se sobressaem, que mostram pela sua têmpera, pelo seu caráter, a grandeza do seu espírito, e era essa uma das características do seu Hugo, o que fez com que ele fosse muito respeitado pelos sacerdotes da nossa região, pelos pastores da nossa região. E nós vamos narrar um caso aqui muito importante, muito bonito. Em 2012, em março, veio um jovem espírita de São José dos Campos fazer uma entrevista aqui em Cambé sobre a vida de Jerônimo Mendonça, porque havia aqui em Cambé várias pessoas que conheciam e já tinham escrito algo sobre Jerônimo. E quando ele veio, ele se deparou com o seu Hugo. E quando ele conheceu o seu Hugo, o trabalho do seu Hugo, ele se encantou. Alex Guimarães, querido amigo, e ele se encantou e escreveu, fez uma entrevista com o seu Hugo, escreveu um livro chamado Huguinho, o menino centenário, que o seu Hugo ia completar 100 anos de idade. Ele veio em 2012, em 2013 o seu Hugo completou 100 anos e desencarnou logo em seguida. Então ele fez uma entrevista muito longa com o seu Hugo, e ele grava em um quadro no YouTube, tem lá, de maio de 2012, Visão Espírita, um quadro que ele, o Alex Guimarães, de São José dos Campos, ele conta essa parte dessa entrevista, e falando desse relacionamento do seu Hugo com as outras religiões. E uma das coisas que ele comenta é que o seu Hugo conta para ele que o pároco da cidade de Cambé, quando recebia muitas doações, ele vinha ao lar infantil conversar com o seu Hugo e dividir com o seu Hugo aqueles alimentos que ele recebia, porque o seu Hugo tinha 80, 100, 120, chegou a ter bem mais que 100 crianças, várias vezes, por muito tempo, dentro do lar que ele criou. Ele e a dona Dulce criaram como filhas, eram meninas, né? Então ele recebia do padre, ele tinha uma amizade muito interessante com os padres. A minha esposa, quando eu contava para ela esse caso, ela comentou que uma vez, logo que nos tornamos espíritas, ela levou um susto, porque ela entrou na casa espírita, e o seu Hugo era bem simples naquela época, era pequenininha, e tinha um escritório do seu Hugo. Ela entrou, ela viu que tinha 3 freiras sentadas ali, e ela levou um susto, achou que estava tendo uma visão espiritual, pensando que eram espíritos de 3 freiras, e comentou com a filha do seu Hugo, que estava ali trabalhando, sempre ajudou o seu Hugo, falou: olha, eu acho que eu vi o espírito de 3 freiras ali. E ela falou: não, elas são encarnadas, elas são amigas do seu Hugo, elas dirigem um lar infantil aqui em Cambé. E sempre que o seu Hugo recebe doações, ele divide com elas. Quer dizer, então, sempre houve essa harmonia religiosa cristã que entre os sacerdotes, o seu Hugo e os pastores. Então, nessa entrevista, o Alex comenta
que o seu Hugo tomava cafezinho muito frequentemente com um dos pastores da igreja aqui, são várias facções de protestantes, era com a igreja presbiteriana independente. Ele ia tomar um café e um dia ele convidou com tanta veemência o dirigente, esse pastor dirigente dessa igreja, para que conhecesse a casa espírita, que ele falou: olha, senhor, quando o senhor tiver um orador que venha fazer uma palestra que o senhor acha interessante, o senhor me avisa e eu vou lá assistir. E o senhor convidou, então, para determinada data, um orador que ele vinha trazer, que ele conhecia, logicamente, ele respeitava, e sabia que ia ser interessante para o pastor. O que ele não sabia é que o pastor ia trazer a congregação inteira. Então eu conto o Alex recebe essa hora, é o seu Hugo contando para o Alex narra no vídeo, eu estou contando para vocês, que chega aquela noite da palestra, chega o pastor com a congregação inteira dele para assistir a palestra. E naquele dia o seu Hugo tinha o hábito de ficar na primeira fileira ou à mesa, normalmente na mesa ou na primeira fileira, para depois ele subir para fazer o encerramento, deixava outras pessoas dirigindo. Naquele dia ele estava na primeira fileira junto com o pastor. Quando chegou no fim da preleção, o orador resolve falar sobre o batismo. E o batismo, o espiritismo não tem vínculo com o batismo. Então, naturalmente, ele ia entrar num tema que iria melindrar o pastor que o senhor Hugo tinha convidado. Então, o Alex conta que na entrevista o senhor Hugo diz a ele assim: quando eu percebi que ele começou a falar sobre o batismo, eu me levantei e pedi a ele que parasse, que ele não falasse, que ele estava com convidados especiais e que eles eram da igreja protestante, e que então esse tema que ele deixasse para uma outra oportunidade. Olha a postura do seu Hugo nesse instante. Então eu me recordei da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, na introdução, ele coloca nas primeiras linhas, dizendo assim: nós podemos dividir o Evangelho de Jesus em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras de Jesus que viraram dogma, e o ensino moral de Jesus. E diz Allan Kardec, é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. O ensino moral de Jesus. Então o ensino moral de Jesus, que formam as religiões, estava ali. O batismo era uma questão de dogma. Então não seria interessante, mas o Evangelho de Jesus, então o pastor ali, o padre, as freiras, o seu Hugo, o dirigente espírita, dessa harmonia cristã. Essa era a característica do seu Hugo na nossa região, uma pessoa extremamente respeitada, extremamente querida por todas as religiões aqui na nossa região. Então fica aqui essa liçãozinha do seu Hugo de se levantar para pedir que não tocasse nesse tema. É como se ele dissesse: você saiu dos ensinos morais para entrar num dogma, que para a Igreja Católica tem um significado e para nós tem outro. Então, como eu tenho convidados especiais, que era a congregação toda que chegou ali com o pastor, não toco nesse assunto, em pleno respeito à presença daqueles amigos que ele tinha no seu caminho, na sua caminhada aqui na Terra. Um grande abraço a todos. Tá aí, pessoal, a mensagem de abertura do nosso programa de hoje, que tem como título Respeito às Religiões, dentro da reflexão que o Zé Antônio nos traz, muito interessante, muito boa, né? E fica a dica também de vocês buscarem lá na playlist que o Zé tem, de vários vídeos, vários estudos, esse material para revê-lo, né? E tirar, quem sabe, até em texto, que facilita a nossa compreensão, né? E uma coisa que chama atenção, né, Caio, é o respeito que o seu Hugo tinha com tudo e com todos, né? A gente fala muito do trabalho feito lá em Cambé, à época, com as meninas, né, que eram órfãs. Hoje, muitas mães de família, empresárias que estão ali, continuam trabalhando no Centro Espírita Allan Kardec, mas principalmente esse acolhimento que ele dava a tudo e a todos, né? E proporcionava esses momentos de alegria, de crescimento geral, né? Sim, e é interessante até uma coisa que o Zé fala a respeito do seu Hugo e como você colocou, né, quando coloca
o respeito acima de tudo e a essencialidade dessa convivência harmônica, porque independente da forma com que a gente está interpretando, né, as situações, desde que o nosso trabalho esteja de acordo com o amor, né, com os ensinamentos do Cristo, com a caridade, não tem por que a gente apontar o dedo. E é interessante quando o Zé fala, né, traz essa história do paizinho do seu Hugo, quando ele vai se dirigir ao palestrante. Não vamos entrar nessa seara, né, nesse tema, porque não tem necessidade da gente discutir determinados detalhes e interpretações quando o todo já está sendo compreendido. Quando, igual a gente traz aqui, o todo seria o quê? A harmonia, o amor, o respeito. Porque não tem problema nenhum a gente assistir uma palestra espírita, a gente ir até uma missa e ouvir uma missa católica, um culto evangélico, porque todas essas situações que a gente se colocar ali, a gente vai estar indo aprender sobre amor, sobre respeito. E é interessante que uma vez eu li em algum lugar, e é verdade, as religiões, né, na verdade, a essência de todas elas é o respeito e o amor. Tudo que sai disso aí é coisa dos homens, né? Então, muitas vezes, as distinções, as brigas, os pontos de conflito, isso não vem de Deus. Isso vem das próprias interpretações dos homens. E a gente vê, porque a gente vê dentro do movimento espírita, às vezes, opiniões conflitantes. Isso quer dizer que Deus acha isso certo ou isso errado? Não, isso é a interpretação humana que faz, porque Deus busca sempre o nosso alinhamento. E toda religião que prega o ensinamento do amor, da caridade, do respeito ao próximo, ela não tem como ser rotulada de algo ruim. Na verdade, Miguel, eu sempre penso isso, não importa a religião das pessoas. Se você está aprendendo o amor, o respeito, que são as leis primordiais de Deus, né? Amar a Deus, a gente ter um soberano ali para amar. E amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, como a nós mesmos. E praticar isso, não importa se você vai se identificar como espírita, como católico, como evangélico, como budista, não importa, desde que você cumpra. Sabe o que eu lembrei agora? E é uma história engraçada do Chico. Vou contar ela bem rapidinho aqui, só para ilustrar isso, para a gente ver o quanto essa máxima é verdadeira. O Chico um dia estava num atendimento lá, e aí estava aquela fila de pessoas para conversar com ele, e tinha uma senhora que frequentava e era amiga do Chico. E ela estava ali na fila, foi cumprimentá-lo. Aí ele, minha irmã, como é que tá? Tudo bem? Nossa, tudo bem, não sei o quê. Aí ela foi falar, ele perguntou do marido, e ela foi falar assim, não, tá tudo bem. Só tem um problema, o meu marido não é espírita. Aí o Chico perguntava, ele não é espírita? Mas, e como que ele te trata? Nossa, me trata maravilhosamente bem, me respeita, cuida dos filhos, né? Cuida da casa. E só foi falando elogios, né? Então, a única coisa que ela entendia que o marido era errado era porque ele não era espírita. E aí, então, o Chico olha bem para ela, né? E faz aquela colocação que é aquilo que a gente está falando, né? Significa que ele já entendeu a essência. Não importa se ele se intitula espírita, católico ou protestante, né? A partir do momento que ele já vive o amor do Cristo, o amor de Deus, o rótulo não importa, né? E ele faz até uma brincadeira, né? Fala assim, então ele não precisa ser espírita, vir aqui ouvir para aprender e ficar batendo ali, ele já aprendeu, né? Assim como todas as religiões, elas são escola. Então, independente de qual a gente hoje está comungando ali, todas elas têm um único objetivo, que é traçar seres humanos melhores, para que possamos desenvolver a nossa consciência e fazer escolhas melhores, independente daquilo que a gente intitula, até porque somos todos filhos de um único Deus. E essas divisões, elas são meramente didáticas, né? Então é como se cada religião fosse um grupo que está ali debatendo aquele mesmo ensinamento de acordo
com o entendimento daquelas pessoas que estão ali. Uns se identificam mais com esse linguajar, outros se identificam mais com aquele. Mas a essência de buscar ser melhor, eu acho que é o ponto principal. Por isso que ele fala respeito às religiões, porque não existe nenhuma que seja ruim. Porque o ruim é a gente se desrespeitar, é a gente se agredir. Quando a gente vai para qualquer religião e aprende a respeitar, a amar, isso não pode ser ruim, né? Nada que nos ensina a ser melhor pode ser intitulado ou julgado como uma coisa ruim. Verdade. Quando as relações se baseiam nas virtudes, né, cara, não tem como dar errado, né? Pode ser que muitas vezes nós não entendamos no momento, ou naquela situação específica, né, qual seja a melhor opção, né? Mas se a nossa intenção é boa, é no bem, como você diz, não tem como. Olha como os espíritas, né, ficaram conhecidas aqui no Brasil, já que a doutrina nasceu na França no final do século XIX, né? Foi pelo exemplo de dedicação ao próximo, através dos lares infantis, isso, como o Zé Antônio coloca ali. E o seu Hugo não fez diferente, né? Ele e a sua esposa, a dona Dulce, né, eles constituíram um lar, né, de adoção de meninas desamparadas, né? E olha o que representou isso, a transformação e uma aceitação por parte de outros segmentos religiosos, doutrinários, né? E fez com que todos enxergassem isso que você colocou, o ponto comum, que é a lei do amor. Né? Que a gente vai ver nos próximos meses, né? Kardec coloca ali como a última lei, a lei de justiça, amor e caridade, como sintetizando todas as 9 anteriores. A lei de liberdade é a 9ª, né, vamos assim dizer. Mas é isso, a lei do amor é a representação máxima de Deus aqui para a nossa terra, dada a nossa ainda inferioridade de interpretação, de entendimento, de discernimento, que está relacionado com tudo, né? Então, se a gente não consegue diferenciar, né, como é que a gente vai respeitar? Exato. Então, esse é o trabalho de autoconhecimento que o Espiritismo e as religiões que difundem o bem, elas propagam. E a gente tem que estar atento em pegar isso aí e incorporar as nossas vidas, né? Então, pessoal, o respeito, ele está intimamente ligado à liberdade, né? Exato. A lei de liberdade, que é uma lei divina, porque a gente vai ver que quanto mais bom senso nós tivermos, né, mais consciência daquilo que a gente pode e não pode, mais liberdade a gente tem de atuar. E a gente vai entender que a nossa liberdade tem limites. Com certeza. Né? E aí, só para fechar o que você estava falando a respeito da mensagem do Zé, é que me veio à cabeça que eu lembrei que um dia eu estava vendo uma entrevista, se eu não me engano, a entrevista era com o padre Fábio de Mello, e o repórter perguntava para ele o que ele achava de Chico Xavier, né? Qual que a opinião dele sobre o Chico, e ele fala uma coisa muito importante. O que eu posso falar de um homem que só fez o bem? Né? Dependente de titular espírita, daquilo que a gente vai colocar, o que nós podemos falar de uma pessoa que foi um exemplo de dedicação ao próximo, de amor, de acolhimento e de respeito? E isso, a hora que a gente estava falando aqui, já veio à minha mente e é uma grande verdade, né? Independente da religião, o que nós podemos falar se as nossas ações são o que falam por nós, independente daquilo que nós vamos classificar dentro da nossa religião. E, voltando aqui para o que o Miguel estava falando, da questão de liberdade, né? A liberdade do Chico de escolher viver dessa maneira por opção de consciência de que aquilo era o melhor, né? Para ele e para todos aqueles que estavam ao seu redor. E eu acho que a grandeza desse ensinamento da liberdade, desse conceito de liberdade, é isso, né? É buscar esse entendimento. Que a liberdade, ela, igual você falou, ela acaba tendo um limitante, mas é um limitante para o nosso próprio benefício. Porque daí já vai entrar no tema da semana que vem do livre-arbítrio. Mas é muito interessante quando a gente para refletir isso, né? Que não existe nada mais libertador do que a gente estar fazendo certo e estar vivenciando as leis do Pai.
A história do Chico, pessoal, perdão, independente da crença de cada um, né, como nós temos várias pessoas que são exemplos nos segmentos onde atuam, né, independente desse ou daquele rótulo, né, mas a vida do Chico tem filmes a respeito. Ele abre mão de uma coisa que ele gostava muito, que é a família carnal dele, né, que chegou um momento que não entendia a missão dele. O que ele teria que fazer para ajudar as pessoas, que era muito maior do que o círculo consanguíneo, né? E ele deixa Pedro Leopoldo, muda de cidade, vai para Uberaba, né? Ali ele é acolhido por pessoas, né, espíritas, que entendiam a magnitude, a grandeza do trabalho que ele tinha que executar como médium, né? Então, olha só a dedicação dele a uma faculdade, que nele veio mais, vamos dizer assim, mais aflorada. Todos nós somos médiuns, assim nos diz o Espiritismo, assim nos diz Kardec. Mas a dele era de forma ostensiva, ele via, os espíritos atuavam através dele de maneira intensa, né? E ele se colocou a serviço da divindade, de Deus, né, para prestar esse consolo, esse socorro espiritual. Imagina quantas famílias receberam notícias dos seus entes queridos através das mensagens que o Chico psicografava, né? Filhos, pais, mães, né? Então foi um trabalho hercúleo que a gente tem mostrando que realmente é o exemplo que arrasta, né? Então, se você assiste a história dele, não precisa nem saber que é espírita. Ele se mostra como cristão, como muitas pessoas seguindo a Jesus, né? A amizade que ele tinha com o padre, né, lá de Pedro Leopoldo, quando o padre falece, ele vai lá no velório, vai no enterro, demonstra todo o carinho que ele tinha pelo padre, né? E foi o padre que o encaminhou para uma casa espírita, para um grupo espírita. Quando ele disse que estava vendo os espíritos, estava ouvindo os espíritos, ele falou: olha, aqui você não vai ter condição de trabalhar essa sua faculdade, procura um grupo dessa natureza. Então, a gente tem que entender que determinadas características a gente não encontra aqui, encontra ali. Mas tudo faz parte da obra de Deus, né? Pessoal, na parte de estudo que nós estamos fazendo no segundo domingo, nós nos propomos já há algum tempo, né, Cá, de estudar as leis morais, porque a gente sabe que isso é o tesouro do espírito, é isso que ele vai levar, é isso que vai caracterizar o salto de qualidade na encarnação, né? E nós já temos estudado ali da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, né, que trata da parte moral, a parte espiritual. E nós estamos na Lei de Liberdade, que é o capítulo 10º, é a 9ª lei. Por quê? Porque o primeiro capítulo trata da lei divina ou natural. O segundo capítulo vai tratar da primeira lei, que é a lei de adoração. Por isso que o capítulo não bate com a lei. Então é o capítulo 10º, mas é a 9ª lei, né? E nós já vimos nos programas anteriores, e no YouTube está à disposição as gravações, né? Nós já vimos da lei de liberdade, quando Kardec aborda o item liberdade natural, né? Ele começa sempre do geral para o específico, né? Depois a gente, no mês passado, falou de escravidão, e hoje nós vamos começar ali na questão 833, falando da liberdade de pensar, e vamos caminhar depois pela liberdade de consciência. São os dois temas que Kardec vai colocar, né, dentro desse capítulo da Lei de Liberdade, que vai servir para a gente ir nos preparando, como a Carol colocou a cara, para dois temas muito interessantes que a gente vai ver nos próximos meses, que é o livre-arbítrio, né? Isso todos nós temos, e a fatalidade. Então, vamos procurar entender como essas duas expressões, elas trabalham dentro daquilo que nós somos, como os espíritos imortais, dentro da nossa caminhada para Deus, e até como espírito imortal, né? Mas hoje nós vamos ficar na lei, na liberdade de pensar, na 833, quando Kardec faz a seguinte questão para os espíritos superiores, sempre lembrando, pessoal, que Kardec elabora perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, porque ele entendeu que era a maneira mais didática, mais clara, mais fácil das pessoas entenderem os vários assuntos ligados ao espiritismo, seja a criação, Deus, né, o mundo espírita, agora as leis morais e o futuro também. Então, todo o Livro dos Espíritos, as 1018 questões que existem ali, elas são pergunta, resposta, e algumas com subitens e alguns comentários de Allan Kardec para facilitar a nossa compreensão.
Então a pergunta 833 é assim: haverá no homem, quando a gente diz homem, diz humanidade, né? Aqui na Terra, homem e mulher, alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos vão responder: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar. E a segunda pergunta, dentro desse subtema liberdade de pensar, e depois a gente vai comentar, é a 834, que é a seguinte questão: é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos vão responder: ele é responsável diante de Deus. Só Deus, o podendo conhecer, o condena ou absolve segundo sua justiça. Tá aí, pessoal, vamos comentar um pouquinho, apesar das questões estarem claras, diretas, objetivas. Então, o que Kardec está nos dizendo? Que no pensamento, no nosso sentimento, nós temos liberdade ilimitada, sabe? Importante saber disso. Nós temos isso? Temos no pensamento. Então, cada um tem o seu pensamento, você pode pensar o que você quiser e não vai ter barreira para isso. Olha que coisa, que ferramenta nos dá Deus dentro da nossa essência de espírito, né? E nada detém esse nosso ímpeto, né? Ele fala voo aqui na minha tradução, né? Que possa barrar o nosso pensamento, né? Ele não tem limitação. E quem que vê o nosso pensamento? Deus, o Criador. Né? Então eu estou aqui com a Cá, ela não está vendo o meu pensamento, eu não estou vendo dela, não estou vendo do Cacá, mas Deus está vendo o nosso pensamento e Ele é o único que vai saber da intenção do nosso pensamento. Por isso que para Deus o que importa é a intenção que a gente tem no nosso sentimento, no nosso pensamento, né? Que ele seja baseado na justiça plena, que é Deus, ótimo. Na justiça maior, que é Deus, ótimo. Quando a gente não está dentro desse foco, nós estamos com problema. Com certeza. E é muito interessante isso que ele nos traz aqui, né, na liberdade de pensar e fala dessa questão da liberdade absoluta, e ele coloca que é só no pensamento que o homem tem essa liberdade absoluta. Porque igual a gente falou antes, né, a nossa liberdade ela acaba sendo um pouco restrita até mesmo pelas leis naturais, que vão tentando nos colocar dentro do caminho correto de acordo com as leis naturais de Deus. Por isso que ele fala dessa questão dessa liberdade absoluta. E é interessante também quando ele fala, né, se o homem é responsável pelo seu pensamento, e nós sabemos que somos. Nós somos altamente responsáveis por aquilo que pensamos. E aí a gente já vê, e o Espiritismo nos traz isso muito claramente, que os nossos pensamentos, eles vão criando, né? Eles vão alimentando os nossos sentimentos, e aí a gente vai atraindo para a nossa vida as companhias que a gente acaba tendo ao longo de todas as nossas experiências. E é por isso que ele fala, né? Só que daí quem que vai julgar isso, né? Só Deus, porque quem é que sabe o que vai dentro do nosso coração? Dentro de uma ótica, assim, quando a gente fala em julgamento, né, dá a impressão de uma coisa mais severa do que a gente está acostumado aqui na Terra, né? Mas não é isso, né? Mas vamos se reportar para Deus que, na verdade, Ele é o Pai, é o Criador, né? Então, vamos entender esse julgamento divino de outra maneira, assim, da maneira mais amorosa possível, da maneira mais fraterna, né? Só que aí a relação de pai para filho, e diferente das nossas relações de pai para filho aqui na Terra, né? Que às vezes são conturbadas, né? Exato, porque na verdade aqui é a palavra que é usada naquele momento, né? Que é o que ele fala julgamento. Mas a gente vai ver, e quando a gente começa a estudar, que esses julgamentos e punições, na verdade não é Deus punindo, né? A partir do princípio que ele criou as suas leis naturais, e aí a gente vai ver que quando a gente estuda a lei de ação e reação, a gente vai ver que o que a gente chama de punição, de castigo, na verdade não são, elas são simplesmente reflexos das próprias leis divinas que nós contrariamos.
E aí a gente vê de uma forma muito natural isso. E aí a gente tira essa figura do Deus castigador, do Deus que pune, do Deus que quer que o seu filho sofra, porque essa ideia ela não existe na verdade, né? Porque Deus é amor. Ele criou todas as suas leis naturais, inclusive a lei de liberdade nos deu total liberdade para que possamos fazer as nossas escolhas e fazê-las da melhor forma possível, né? Tem um ditadozinho que diz, né, que a maior liberdade que a gente tem é fazer o bem mesmo quando ninguém está vendo, porque é uma escolha íntima que parte aqui da onde a gente tem a maior liberdade, que é do nosso pensar, que é do nosso sentir. Então, quando a gente está fazendo as nossas escolhas baseado dentro desse leque de oportunidades, né, que a gente buscou, que a gente pensou, que a gente escolheu para a gente, né, dentro das infinitas possibilidades, e escolheu fazer o melhor, é aí que a gente entendeu todas as demais leis do Pai. Eu acredito muito nisso. E às vezes, né, o nosso vocabulário, vamos dizer assim, humano, ele é limitado. Ele é limitado, claro, a nossa condição evolutiva, né? A gente vê isso nos idiomas. Tem alguns idiomas, por exemplo, eu morei algum tempo na Espanha e lá eles não têm a palavra saudade. Eles têm uma outra expressão que se aproxima dessa palavra em português nossa, que é saudade. Para tentar dar nome, né, para esse sentimento, então a gente, situação. Quando estava lá, a gente tinha dificuldade de explicar para as pessoas espanholas o que era esse sentimento que a gente tinha em relação ao Brasil, né? A gente estava lá de passagem, ia ficar um tempo, né? E a gente falava que tinha saudade do Brasil. Mas o que é isso? Porque eles têm um outro entendimento de você ter uma recordação. Mas não é recordação, né? É diferente de recordação. Então, a nossa limitação linguística, né, muitas vezes, quando vai para as coisas divinas, elas nos limitam o entendimento. Porque a nossa interpretação, o nosso entendimento ainda é muito limitado, como você colocou. Quando a gente estudou a primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala de Deus, os Espíritos superiores nos dizem, né, que nos falta uma faculdade para poder entender a Deus. Diferente dos bons espíritos e dos espíritos puros, como Jesus, né, que já adquiriram essa faculdade, essa condição. Então, se nos falta esse entendimento, né, imagina para entender as virtudes, né, que caracterizam os seres espirituais mais elevados, né? Mas a gente vai trabalhando isso. Então, quando a gente fala que a lei do amor sintetiza tudo, é porque sintetiza tudo. Exato. Né? Então, eu lembro de palestra, não sei se foi do Chico ou do Divaldo, acho que foi do Divaldo, que ele fala assim, ó, quando você ficar em dúvida para alguma coisa, pergunte a lei do amor. Qual que seria a devida postura, né? Eu gosto muito de um diálogo que tem entre, perguntando a Kardec, né, se ele, numa situação de contenda, né, de disputa, de discussão entre duas pessoas, do lado de quem ele ficaria, e ele diz, do lado daquele que usar de mais caridade para com o outro. Olha, ele não quer saber quem está certo, quem está errado. Ele vai ficar do lado daquele que usar de mais caridade para com o outro. Então, aí a gente cai na lei de justiça, amor e caridade, né? Então, o Espiritismo nos faz isso, pessoal, botar-nos à reflexão de quem nós somos, o que nós já adquirimos já de virtudes, né, de qualidades, e o que nós temos que combater para facilitar o nosso crescimento, a nossa convivência, né? E poder, como o seu Hugo fez, né, conviver com outros pensamentos, porque nós vamos ter ponto em comum com determinadas religiões, determinadas doutrinas filosóficas, e é em cima disso que nós temos que trabalhar, não das diferenças, né, Cá? Exatamente. E é interessante que você estava falando, eu lembrei de um ditado que tem a ver também, tem a ver até com uma questão de trânsito, né? Que muitas vezes a gente vê, né? Que o importante não é a gente ter razão, mas evitar o acidente, né? Então, muitas vezes, a gente está ali, você tem razão, você está usufruindo corretamente da sua liberdade, aí você está lá, páreo a páreo com o carro, mas você vê que ele vai entrar na sua frente. Poxa, por que não diminuir? Não quer dizer que você tinha que, mas quando você tem essa liberdade de o fazer, né? Sim. Igual você diz de Kardec, de utilizar a sua caridade para entender, ou talvez a pessoa não viu, ou talvez ela esteja com muita pressa, ou talvez... inúmeras situações
mas você utiliza da sua liberdade de escolha para evitar um mal maior. Olha a grandiosidade do nosso poder de liberdade. E essa frase, esse dito, ele se encaixa como todo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer, mas eu tenho razão, e tá lá a gente brigando, apontando o dedo. Mas é isso que Deus quer de nós? Ele não falou assim, quero que vocês tenham sempre razão, né? Quero só do meu lado os que têm razão. Não, eu quero do meu lado os justos, os bons, os que aprenderam a amar. Senão ele teria falado assim, quero do meu lado só quem tem razão. Não foi isso que Jesus colocou, mas ele coloca o quê? Ao lado do meu Pai estarão os bons, os que aprenderam a caridade, o amor, o perdão. Então é interessante quando a gente coloca isso, né? E a gente começa a colocar isso na nossa vida como uma premissa. O importante não é saber se a gente está certo ou não, mas o importante é a gente evitar o conflito desnecessário, né? Porque é claro que em todo momento da nossa vida, assim como nós temos a nossa liberdade, o outro tem a dele, e sempre haverá alguns pontos de discordância. Mas discordar é uma coisa, né? Criar empecilhos, criar conflitos eternos é outra. E Jesus quer o quê? Que a gente use a nossa liberdade para a gente interpretar, entender e fazer da melhor forma possível. É verdade, cara. Você falou do trânsito, né? E é interessante, não sei se ainda é hoje assim, mas eu senti que, por exemplo, em São Paulo, eles dirigem de um jeito. Por exemplo, eles dão seta e entram, porque o outro, quando vê a seta, ele respeita. Aqui no Paraná, aqui em Londrina, onde nós estamos, né? Você dá seta, você tem que ver se o outro deixou você entrar. Exato. Porque é diferente o modo de guiar. Eu vejo pessoas que, por exemplo, vêm de São Paulo para cá, eles notam essa diferença. E quando a gente vai daqui para lá, é a mesma coisa também. Exatamente. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque o importante é poder também conhecer os costumes de cada região, de cada localidade. Aí sim, e a gente acaba se adaptando. Opa, pera lá, aqui é assim. Então, eu não vou chegar impondo o jeito que eu dirijo. Eu tenho que dirigir de acordo com o jeito da região, da localidade. Sim. Aí eu vou me dar bem, né? Então, muitas vezes as pessoas não fazem isso, não estão atentas a isso. Eu estou chegando num lugar estranho, eu não vivo aqui. Então, pera lá, deixa eu ver como é que é, entender, para poder viver bem, né? E aquilo que você falou, a gente tem que colaborar para não causar um mal maior. Exatamente. Né? Então, nós já estamos chegando de fora. E é interessante, pessoal, ainda dentro desses temas de liberdade de pensar, no livro que é o Espiritismo, de Kardec também, é um livro que ele lança 2 anos depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, né? E ele lançou esse livro, é interessante, como um primeiro contato das pessoas que queriam conhecer o Espiritismo, e está ali. E esse livro é tão bom, a gente recomenda muito ele, antes que a pessoa leia qualquer outra obra de Kardec, lê o que é o Espiritismo. A primeira parte dele são 3 diálogos muito interessantes que Kardec construiu de modo a fazer com que a pessoa possa entender melhor o que é o Espiritismo. Então ele coloca ali uma pessoa que é cética, uma pessoa que é crítica e depois uma pessoa religiosa, na figura de um padre, né? Desse diálogo do padre a gente tira 2 frases que estão bem relacionadas com o tema de hoje, quando ele diz assim, a liberdade de consciência, que a gente vai entrar agora nas questões, é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. A gente vai ver que a doutrina espírita, no começo, ela batia muito nessa tecla da tolerância. Por quê? Porque as pessoas eram intolerantes com os espíritos, como a gente viu ali na mensagem do Zé Antônio, né? Então eles passaram a ser mais tolerantes, e os espíritas mais tolerantes com a sociedade, com a comunidade, por causa dos trabalhos espíritas que foram feitos, que mostravam a essência do que era a intenção do Espiritismo. E uma outra frase também, dentro do texto do Diálogo do Padre, né, com o espírita, no caso ali Allan Kardec, diz assim, o Espiritismo não se impõe, como o Volo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé.
Nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Ou seja, o Espiritismo se apresenta como ele é, através dos seus postulados, para que se desenvolva, através da fé racional, aquela que pensa, aquela que analisa, aquela que questiona, a fé verdadeira. Essa sim, que vai ser a fé sincera, que vai fazer o espírito crescer e transitar por qualquer lugar. Então, Kardec vai colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro lançado em 1864, que ele trabalha essas leis morais, né, em profundidade, ele vai falar da fé, que a verdadeira fé é aquela que trabalha com todas as pessoas em todas as épocas da humanidade e encara a razão, a parte racional, frente a frente. Então, não dispensa da análise, da crítica, do entendimento, da busca, do diálogo. Exato. Se eu estou em dúvida, eu vou conversar com a Cá, vou conversar com o Cacá, né? Tem bastante Cá aqui, né? Aqui tem. Então, é assim que a gente cresce. Às vezes, uma dúvida do Cacá é uma dúvida minha também, a Cá esclarece, assim por diante. Então, esse é o papel das famílias, né, Cá? Exato. Esse é o papel dos grupos, esse é o papel da sociedade. Como célula em relação a Deus, né? Exato. E é interessante aí no que você entra, quando vem na questão 836, que o Kardec fala: o homem tem direito de colocar em trave a liberdade de consciência? Será que a gente tem direito de colocar, delimitar a liberdade de consciência? Quantas vezes a gente quer, né? Quer modular aquilo que as pessoas pensam, porque elas pensam diferente de nós. E aí os espíritos vão responder, e é muito interessante que ele diz assim: não mais do que a liberdade de pensar, porque só ao Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Então ele vai dizer, né, que a gente não tem esse direito de querer impor nada a ninguém, porque a gente vai ter essa liberdade de buscar dentro das leis. E ele fala, né, por suas leis, Deus, né, as leis da natureza, regula a relação dos homens com Deus. E aí cada um vai buscar a interpretação que mais vai de acordo com o seu coração, desde que não adentre o espaço do outro, né? Que é o que as próprias leis naturais e as leis dos homens, né? Hoje que a gente vê, acabam colocando dentro desse trabalho. Na minha tradução, a resposta está assim, ó: falece-lhe este direito de interferir na liberdade de consciência do outro, quanto mais na de pensar, né? Exatamente. Mais ainda, falece, quer dizer, ele não tem esse direito. Não tem direito. Né? Exatamente. E quantas vezes na nossa vida a gente quer regular o que o outro pensa, a consciência das pessoas, né? E aí a gente vê o quão errado muitas vezes a gente está. E aí que cria e nasce as grandes intolerâncias, e é onde nascem os conflitos que a gente vê ainda hoje em dia, grandes conflitos, guerras, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas a gente nem tem certeza se o nosso jeito é o melhor jeito, né? Por isso que Deus traz e nos dá a liberdade de consciência, a liberdade de pensar, a liberdade de buscar a melhor interpretação, o melhor entendimento, igual o Miguel fala. Por isso que o Espiritismo fala em fé raciocinada, para que cada um vá lá, faça a sua leitura, busque dentro dos materiais de apoio, busque dentro de Kardec e também de tantas outras literaturas, a melhor compreensão, aquilo que mais se encaixa dentro das leis de Deus, né? Verdade, fazendo as comparações. Na 837 também, cara, ele tem mais um esclarecimento a isso, né? A você colocar empecilho, dificuldade, quando ele pergunta assim, ó, que é o que resulta dos embaraços, ou seja, das dificuldades que se oponham à liberdade de consciência. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. E aí os espíritos vão responder, né? Constranger os homens à origem de modo contrário ao que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Olha como que os espíritos nos traz, né? De uma forma simples, bem clara
que a gente não tem, em hipótese alguma, o direito de interferir, de colocar entraves nos pensamentos, porque nós estamos criando seres hipócritas. Hipócritas, essa palavra. Que vão contrários aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios pensamentos. Vai de acordo com seus interesses, né? Principalmente interesses materiais. Essa palavra é muito forte, hipócrita. A gente vai ver nos evangelistas, se é que realmente a tradução foi bem feita, né? Essa palavra sendo usada por Jesus em vários momentos, principalmente quando ele conversava com os doutores da lei, né? Que eles falavam uma coisa, mas faziam outra, né? Falavam da lei de Deus, das benesses, mas eles praticavam outra, né? Então, tanto que Jesus vem dizer que o seu falar seja sim, sim, não, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, na década de 90, foi quando nasceu minha segunda filha, e ela teve problemas sérios ligados à parte espiritual. Ela não, quem teve fui eu, e ela refletia isso, né? Muito interessante isso, né? E aí eu lembro que numa das reuniões assim, que a gente estava conhecendo, se descobrindo assim, um senhor olha assim nos meus olhos assim, mas um olhar assim muito, senhor bem de idade já. Ele fala, a gente precisa tomar cuidado quando a gente está conhecendo uma coisa nova, a gente não ser hipócrita, né? Ou seja, aquilo que está chegando de novo para a gente, está demolindo tudo que a gente tinha estabelecido e não era certo, né? Mas a gente prefere ficar com aquilo que a gente estava numa zona de conforto, apesar de ser errado, né? E não aceitar aquilo que era novo. Nossa, isso me marcou tanto, né? E fez com que eu fosse com o tempo destruindo muitas coisas que eu tinha de má educação, má influência, né? Porque para a gente pegar essas coisas ruins é fácil, né? A gente pegar vício, agora, para você adquirir virtude, porque o vício parece que, como a gente é imperfeito, inferior, é o que fala mais rapidamente ao nosso estado de espírito, né? Agora, quando você vai trabalhar uma virtude que vai combater determinada imperfeição, determinado vício, aí tem trabalho, hein, cá? Aí precisa suar, precisa ralar. Olha, você precisa, né, se perdoar, se aceitar, aí vai, né? Então, por isso que é importante, pessoal, a gente ouvir essas falas do Cristo, né? E ele está falando para todos, ele não está falando para um, ele está falando para todo mundo, né? Porque são ensinamentos gerais, né? Olha aqui a questão seguinte, a 838, que fala do respeito novamente, né? Que foi assim que a gente abriu o programa hoje, com a mensagem do Zé. E do seu Hugo, paizinho, né? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa, ou seja, não seja verdadeira? Tem que se respeitar? Vamos ver o que os espíritos respondem. Eles dizem que toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. E é isso que a gente falou no começo do programa, né? Quando a gente fala também de religiões e tudo mais. Todo aquele que te ensina a ser melhor, né? Existe uma valoração ali, existe um mérito. E a repreensão, ela tem que se cair naquilo que se faça mal. Por quê? Porque mesmo que você, por algum engano, esteja proferindo alguma crença, né, que não seja 100% verdadeira, conforme você vai trabalhando no bem, o esclarecimento ele vai aparecer. E vai ser dado um momento que a gente vai mudando e vai entendendo e seguindo o caminho da verdade. E olha, as duas últimas questões que a gente só vai ler em função do tempo, para a gente fechar esse subitem, elas são muito importantes e eu recomendo que as pessoas busquem essas questões, seja no Kardecpedia, que é um aplicativo gratuito, através da internet. A gente só vai ler para depois entrar no Momento Espírita. A 841 diz assim, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, tanto de pensar quanto de consciência, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo a falsos princípios? E ele vai falar, certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus pela suavidade e persuasão, e não pela força. O que serei pior que a crença daquele a quem se quer convencer? Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade.
mas não cremos que o meio de fazê-los admitir seja o agir com violência. A convicção não se impõe. Essa frase de Kardec que fecha essa questão 841, a convicção não se impõe, para mim é chave do entendimento da liberdade. Então, se a gente entender que cada um vai desenvolver a sua própria convicção, nós ficamos tranquilos de querer não convencer ninguém, né, cara? Exatamente. A gente não precisa convencer ninguém, né? E a 842, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que faz homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, praticantes da lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Porque esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode senão ser falsa e perniciosa. Tá aí, pessoal, a gente tentou trazer para vocês um pouco, né, das questões que falam sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência, recomendando sempre, né, que aqueles que tiverem acesso a esse material, que dê uma relida em casa com mais calma, meditando, que eu acredito que os bons espíritos, a começar pelo anjo da guarda de cada um, irá inspirá-los, né? Nós vamos passar agora, fechando o programa, para um momento espírita, que tem como título Descobrindo Deus. A grande paixão do escritor Antoine de Saint-Exupéry era a aviação, e se notabilizou como pioneiro da aviação comercial no mundo. Foi destacado pelo governo francês para fazer a linha do correio aéreo Toulouse-Casablanca-Dakar-Casablanca. Jovem, entusiasta, ele considerava que religião, conceito de divindade, eram questões de secundária importância. Num desses voos, acompanhado pelo seu mecânico de bordo em um avião monomotor, foi vítima de uma pane. O avião caiu no deserto do Saara. Preparou-se para morrer. Não havia a mínima possibilidade de sobrevivência. Durante o dia, as temperaturas eram muito altas. À noite, desciam a vários graus negativos. Antoine e seu mecânico passaram a primeira noite de angústia. No dia seguinte, ele já esperava a morte, quando foi surpreendido pela presença de um pequeno rato do deserto que transitava entre as dunas. Teve uma inspiração. Se havia um animal, havia água. Por consequência, uma possibilidade de vida. Ele acompanhou o animalzinho correndo pelo deserto por algum tempo e chegou a uma duna que parecia fixa. Em uma das faces havia umidade, e na umidade havia vários gravetos. Muitos caracóis estavam ali, e também a comunidade de ratinhos, que se alimentavam de uma forma muito especial. Eles comiam os caracóis velhos e poupavam os novos. Exupéry passou o dia a observar aquilo. De repente deu um grito. Era possível haver Deus. Como aqueles animais podiam entender assim de sobrevivência? Se eles devorassem os caracóis mais novos, naturalmente se extinguiria a colônia, que era a fonte de vida, e todos morreriam. Tomado de grande alegria, saiu a correr. À distância, viu o mecânico que lhe acenava com uma camisa. Ele gritava que o avião estava funcionando. Em determinado momento, explicou depois, ele movera a hélice e o motor funcionara. Parecia um milagre. Exupéry alcançou o avião e chegou a Dakar, são e salvo. Deus existe, não há dúvidas. Basta que se observe o instinto dos animais. Qual o engenheiro que ensinou ao João de Barro como ele deve construir a sua casa para proteger a prole dos ventos invernais? Qual o farmacêutico que mostrou ao cão qual a erva que ele deve comer para determinadas indisposições? Quem foi o arquiteto que estabeleceu as linhas mestras aos passarinhos para entretecerem seus ninhos com tanto esmero?
Qual o técnico vocal que adestrou as aves para que atinjam notas graves e agudas em perfeita harmonia? Quem lecionou paciência à pantera para o êxito da sua caça? Quem informou as tartarugas que nascem nas areias escaldantes que a sua segurança está em atingir com muita rapidez as águas protetoras? Por fim, qual o aviador que deu lições à águia, ao condor? Quem os ensinou a planar, a envergar as asas, a alcançar alturas ou fazer voos rasantes? A tudo isso, somente cabe uma única resposta: Deus. Deus que tudo faz, tudo vê, tudo provê. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, fechando o programa de hoje, só nos cabe despedir, né, cara? É verdade. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Uma boa semana, um bom domingo e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.